Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada nós começamos uma série expositiva em Romanos e vamos caminhar nela até o fim. Então você assuma um compromisso aí de estar conosco durante... Será que vai aparecer esse negócio aqui? Ah, já foi aí, ó. Durante essas exposições, para não perder absolutamente nada. Nós começamos na semana passada, na introdução, vimos um pouco a saudação do apóstolo Paulo, quem era o autor da carta e para quem ele estava escrevendo, e como Paulo apresenta as suas credenciais aqui, que dá a ele a autoridade de ministrar à igreja agora por carta e mais na frente, pessoalmente. Essa carta tem propósitos pastorais, ministeriais e também pessoais, como nós vimos. Paulo ele se apresenta, em primeiro lugar, como escravo de Jesus Cristo. Ele diz que foi chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Ele diz que esse evangelho de Deus foi prometido por Deus outrora, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, acerca do seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi constituído filho de Deus com poder pelo Espírito de santidade através da ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, com isso, diz que o evangelho a que ele foi separado, primeiro tem uma origem divina, é o evangelho de Deus. É um evangelho que é atestado pelas Escrituras, porque foi prometido nas Sagradas Escrituras. Para Paulo, as Escrituras eram sagradas, tinham uma origem divina e deveria ser considerada como uma palavra inspirada, útil, infalível e inerrante. Então, isso é a Bíblia para Paulo. Ele diz que o evangelho é acerca de uma pessoa, Jesus Cristo, e apresenta Jesus na sua descendência humana, descendente de Davi, e também da sua descendência divina. Ele é o Filho de Deus, o eterno Deus, e que foi demonstrado de uma maneira poderosa por meio da sua ressurreição dentre os mortos pela ação do Espírito Santo. Paulo vai dizer que esse Jesus é quem concede à igreja e concedeu a ele o dom e o privilégio de ser um apóstolo de Cristo. E esse evangelho, ele tem dois propósitos. O primeiro é obediência por fé. O evangelho não apenas nos salva, mas ele também nos chama a uma obediência como resposta à fé que temos em Cristo. Em segundo lugar, e final, propósito máximo do evangelho, é para que nós possamos viver para a glória do nome do nosso Senhor. Além disso, esse evangelho é para todas as nações, para todos os gentios. E então ele passa para os destinatários e diz que esses destinatários foram chamados para serem de Jesus Cristo. Receberam um convite de Deus para pertencer a Jesus Cristo. Paulo vai dizer com isso que eles são então amados de Deus. São amados. Se foram chamados por Deus para pertencerem a Jesus, logo eles são amados de Deus e devem entender que também foram chamados para serem santos, mesmo estando numa cidade tão imoral como era Roma, que havia herdado toda uma cultura grega pervertida. Mas isso não deveria ser desculpa, porque esse Deus mesmo capacita a sua igreja com graça, com paz, vindo da parte dele e também de Jesus Cristo. Então, essa é a introdução da carta que apresenta as credenciais do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos olhar um pouco para o coração pastoral de Paulo, em cima do texto de Romanos, capítulo 1, versículo de 8 até o versículo de número 15. E vamos ver
aqui que nesse pequeno parágrafo, o amor de Paulo pelos cristãos romanos, que o leva a orar, desejar visitá-los para compartilhar dons espirituais e colher entre eles algum fruto, é impulsionado pelo sentimento de dívida que ele tinha com toda a humanidade. E então a gente entra para o nosso texto. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, é minha testemunha de como incessantemente faço oração por vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que por muitas vezes desejei ou me esforcei para estar convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, aqui Paulo revela o seu coração pastoral, o amor que ele tinha por essa igreja. E dentro desse parágrafo, dentro da oração do apóstolo Paulo, a gente percebe aqui, em primeiro lugar, a sua gratidão. A quem Paulo agradece? Ele diz que agradece, em primeiro lugar, ao meu Deus. Ele tem relacionamento com Deus. Hoje de manhã nós falamos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse pastor é poderoso porque é o Senhor, ele é pessoal porque ele é meu pastor e ele é provedor porque ele não vai deixar que nada me falte. Ele conhece todas as minhas necessidades, tanto físicas como também emocionais. Paulo diz, ele é o meu Deus, eu tenho relacionamento com ele. Isso aqui é muito importante porque ele se vê nesse relacionamento uma vez que ele foi chamado para ser de Jesus. Ele entende que pertence a Deus não por causa da sua descendência judaica, mas por causa da graça de Deus revelada na vida dele quando foi chamado por Cristo na estrada de Damasco. Ele é o meu Deus. Ele agradece ao seu Deus, mas faz isso também por intermédio, ou mediante Jesus Cristo. Quando alguém agradece a Deus, ele agradece porque ele entende que aquilo que está acontecendo é obra de Deus. Eu não vou agradecer nada ao Zé, se o Zé não fez nada. Eu vou agradecer para quê? Agora, eu agradeço a Deus porque eu entendo que aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo, é fruto de uma obra maior. Uma obra realizada pelo próprio Deus, e que Paulo vai dizer que aconteceu por meio de Jesus. Jesus é o agente de Deus para agir na vida da igreja e através da vida da igreja. Quando Paulo ora lá em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 9, uma oração que eu sempre gosto de fazer por vocês, ele vai dizer que o vosso amor aumente mais em mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, a fim de aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. O fruto de justiça, os frutos na nossa vida vêm mediante Jesus. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, ele vai dizer que o mesmo Deus da paz, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, operando em vós, dentro de vós, aquilo que é agradável diante dele, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Paulo ora com gratidão no coração a Deus, mas por meio de Jesus. Olha que coisa linda.
Jesus está atuando na vida da igreja, trazendo frutos lindos de justiça, de santidade na vida da sua igreja, e por isso ele agradece primeiramente a Deus. Agora, além disso, pelo que ele agradece? Ele vai dizer que agradece pela expansão do evangelho por meio dos romanos. Eu agradeço a Deus mediante Jesus no tocante a todos vós. Sabe por quê? Porque em todo o mundo, ele está usando uma hipérbole aqui, uma figura de linguagem, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Sempre que se falava de Roma, ou se falava dos romanos, se falava da fé que havia chegado naquela cidade. E como a partir daquela igreja, a fé estava sendo também espalhada por todo o mundo, por todos os lugares. É lindo ver como o evangelho expandiu de uma maneira tão rápida em pouco tempo. Aquele grãozinho de mostarda chegou na capital do império. Em pouco tempo, se você levar em consideração a expansão do evangelho, os recursos que ele tinha, a limitação da comunicação que eles tinham. Hoje nós, com tanta condição financeira, com tanta capacidade de tecnologia, facilidade de transporte, o evangelho ainda precisa chegar em muitos lugares. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus, muito graças a Deus, porque eu tenho visto que Jesus está operando em vocês, na vida de vocês, fazendo com que a fé que um dia vocês professaram se espalhasse. E o que é lindo aqui é que Paulo louva a Deus e agradece a Deus por uma obra que está expandindo e que ele não começou. A gente, mais vezes, tem muita facilidade em agradecer a Deus e ficar feliz quando a obra das nossas mãos cresce. Mas quando a gente vê que a obra das mãos dos nossos irmãos estão crescendo, ao invés de nos alegrarmos, nós nos entristecemos e ficamos com inveja. No reino de Deus isso não pode existir. A gente se alegra porque o evangelho está crescendo, independente de onde quer que seja. Eu tenho muitas barreiras e restrições com muitas igrejas e muitas denominações. Acho que tem muita igreja ensinando coisas muito erradas, rei. Mas um dia eu estava com o pastor Gessé Bispo e estava indo visitar um pastor, o pastor Milton, aqui no hospital de base. E quando eu cheguei ali na recepção, tinha uma menina, toda de preto, vestida decentemente, entregando folheto para todo mundo que estava ali fora. Chegando perto de cada pessoa que estava sentada ali para esperar o seu horário para entrar para visitar, ou então esperando alguém que tinha ido visitar, e ela chegava para a pessoa, perguntava se estava tudo bem, se poderia orar com aquela pessoa, se tinha alguém que ela conhecia que estava doente, e então começava a orar por aquela pessoa, evangelizava aquela pessoa, depois saía e ia para a pessoa do lado, posso orar por você? Tem alguma situação que eu posso colocar diante de Deus? Você sabia que Deus é poderoso para ouvir nossa oração e atender nossa oração? E essa menina ia de pessoa em pessoa orando e compartilhando o evangelho. Depois ela saiu de lá, viu um grupo de pessoas mais afastada. Ela chegou perto daquelas pessoas, olha, posso ter um minuto da atenção de vocês? E ela começou a pregar o evangelho, depois pediu para dar as mãos, orou por aquelas pessoas. E eu fiquei olhando, e é de uma das igrejas, hoje, neopentecostais por aí, entende, que tem explorado, ao meu ver, a fé de muitas pessoas, mas essa menina estava fazendo coisas que pessoas que se dizem de igrejas sérias não estão fazendo. E Deus, de alguma maneira, está levando o evangelho às outras pessoas. Paulo vai dizer em Filipenses, não me importa o motivo pelo qual eles estão fazendo, se é para causar dor ao meu sofrimento. Para mim isso não importa, desde que Cristo esteja sendo pregado. Que Cristo seja pregado, e que seja pregado, meus irmãos, cada vez mais através da nossa igreja. Que a nossa igreja, de fato, seja uma igreja missionária, não apenas que envia missionários, que sustenta missionários, que ora por missionários, mas que do nosso meio surjam missionários. Que do nosso meio se levantem pessoas com desejo de ir aos confins da terra, ir aonde o evangelho não chegou, ir para a China,
Quando eu olhei o projeto lá do Michel, eu disse, rapaz, esse aqui é um projeto que vale a pena. Nós não temos um missionário na China. É um lugar que precisa de missionários e nós podemos fazer mais do que nós temos feito. Mas que isso seja feito por intermédio de Jesus no nosso coração. Que não seja apenas uma obra humana, carnal, movido por uma questão administrativa apenas, mas como uma resposta de uma fé verdadeira, que alcançou o nosso coração, transformou a nossa vida e hoje nos impele a proclamar esse evangelho a todo mundo. Além disso, Paulo também declara a sua intercessão. E ele vai dizer aqui, em primeiro lugar, que a testemunha de sua intercessão é Deus. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando. Olha o que Paulo está dizendo. Ele chama Deus como testemunha. Meus irmãos, isso aqui revela uma seriedade muito grande. Paulo, ele está quase jurando. É como se ele dissesse, olha, eu juro por Deus que eu oro por vocês. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o texto que nós lemos na abertura do nosso culto, também Paulo chama Deus como sua testemunha de que ele nunca cobiçou coisa nenhuma da igreja. E aqui, novamente, ele chama Deus como sua testemunha. Ele está querendo mostrar que aquilo que ele está dizendo, de fato, é algo muito sério. Os ímpios, eles podem tomar o nome de Deus em vão. Mas o justo, quando toma o nome de Deus e faz um juramento em nome de Deus, isso que ele faz, de fato, revela uma seriedade muito grande. Eclesiastes capítulo 5 vai dizer que na presença do nosso Deus devem ser poucas as nossas palavras. E que nós nunca deveríamos lançar uma palavra, fazer algum tipo de promessa ou um juramento e não cumprir diante de Deus, porque Deus se levantaria como alguém que se vinga. Paulo conhece Deus, ele está dizendo, olha, esse Deus que não toma por inocente aquele que lança uma palavra e não cumpre, esse Deus é testemunha de que eu, de fato, tenho intercedido por vocês, em todas as minhas orações. Então demonstra a seriedade, mas também demonstra o espírito dele, o serviço a Deus em espírito. Paulo intercede. A sua intercessão é a Deus e que chama Deus como sua testemunha. A esse Deus que ele chama como testemunha é um Deus que ele serve. E a palavra utilizada aqui para serviço no grego também é a palavra utilizada para culto. É o Deus a quem eu cultuo em espírito. Se antes eu cultuava a Deus em mentira, se antes o meu culto era vazio, levando em consideração que Jesus disse no Evangelho de Marcos, de que o culto dos fariseus, que Paulo fazia parte, era um culto vazio, vã é a sua adoração. O culto de vocês é vazio. Paulo, que antes tinha um culto vazio, ele está dizendo, agora eu cultuo a esse Deus, a quem chamo por testemunha, como deve ser adorado, como deve ser servido em espírito. Ele está dizendo, olha, eu amo a Deus. A minha vida é para cultuar a Deus, é para servir a Deus e eu faço isso em espírito. Porque agora o Pai procura adoradores, meus irmãos, que o adorem em espírito, que o sirva em espírito, mas também o sirva em verdade. Em verdade e em espírito. E Paulo está clamando aqui pela verdade, chamando Deus como testemunha e dizendo que a esse Deus ele cultua como deve ser cultuado em espírito. Eu e você deveríamos adorar a Deus em todo o tempo, servir ao Senhor em todo o tempo, no Espírito do nosso Deus, que Ele nos deu para habitar em nós. É esse Espírito que nos conduz à adoração. É esse Espírito que hoje intercede por nós no nosso culto com gemidos inexprimíveis. É por meio do Espírito que nós adoramos a Deus. A igreja é chamada em Hebreus, no capítulo 13, para oferecer sempre
a Deus sacrifícios de louvor por meio de Jesus Cristo, como fruto de lábios de pessoas que confessam o seu nome. É um sacrifício de louvor, por meio de Jesus, a Deus em todo o tempo. Além disso, ele fala sobre a constância da sua intercessão, incessantemente. Eu não paro de orar por vocês, incessantemente. Eu oro por vós, faço menção de vós em todas as minhas orações. Toda vez que eu vou orar, eu me lembro de orar por vocês. Eu me lembro de orar por vocês. Um pastor ou alguém que ama, qualquer pessoa que ama, um cristão que ama, ele intercede. E ele deve interceder como expressão de culto verdadeiro a Deus. E ele deve interceder incessantemente em favor daqueles que ele ama. O amor deve nos conduzir à oração. Poucas coisas revelam mais amor de um crente por outra pessoa do que colocar uma pessoa diante de Deus em oração constantemente. Constantemente. E a gente vê isso, a gente vê Paulo falando isso e ensinando isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, sobre a necessidade de orarmos sem cessar, de colocarmos a vida dos nossos líderes e de outros irmãos diante de Deus em oração, como ele vai falar em Efésios no capítulo 6. Então a oração fazia parte da vida de Paulo e deve fazer parte da vida da igreja. E nós devemos aprender a orar por alguns motivos e por algumas pessoas incessantemente, sem parar, constantemente. Além disso, ele fala sobre a abrangência da sua oração. Primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vocês. Todos vocês, não apenas um grupo da igreja. Eu quero agradecer a Deus pela liderança dessa igreja, que é uma bênção. Não, eu quero agradecer a Deus por toda a igreja, porque toda a igreja é uma bênção e porque toda a igreja tem proclamado a fé em todo o mundo. Você faz parte de uma igreja e nós precisamos aprender a orar por toda a igreja e não apenas por uma parte da igreja. O cuidado pastoral, o cuidado dos apóstolos eram com toda a igreja, com todo o crescimento espiritual de toda a igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer: conjuro-vos que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça tem que ser com todos. A palavra tem que ser ministrada a todos. E a oração do apóstolo é feita a Deus por todos. A gratidão é por todos. E ele menciona todos nas suas orações. Isso aqui é muito lindo, porque a igreja é um todo. Eu e você fazemos parte de um corpo, onde cada pessoa tem o seu papel e tem a sua responsabilidade no avanço da pregação dessa mensagem e desse evangelho. Paulo declara a sua intercessão aqui, mas ele também declara a sua intenção por meio da sua oração. E, em primeiro lugar, dentro das intenções de Paulo, ele desejava visitar a igreja. E esse desejo dele estava submisso ao tempo de Deus, estava submisso à vontade de Deus, mas não se esquivava da sua responsabilidade de planejar e fazer aquilo que estava nas suas mãos fazer. Ele vai dizer que suplicava para que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se lhe abrisse uma boa oportunidade para que ele pudesse visitar. Mas ele vai dizer: mas não quero, irmãos, que ignoreis que por muitas vezes eu pretendi estar com vocês, no que tenho sido impedido até agora. Mas eu me esforcei para estar com vocês, eu tentei estar com vocês. Essa foi a minha iniciativa, foi isso que eu quis, eu me propus de ter convosco. Paulo está esclarecendo para mim e para você, que somos ansiosos e queremos ter tudo nas nossas mãos, todo o controle da vida, dos planos nas nossas mãos, que existe um tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Ele planeja, mas ele está dizendo: eu oro para que em algum tempo, Deus pode dizer sim para os meus planos, mas pode dizer sim, mas não agora. Meus filhos chegam: pai, a gente pode ir no McDonald's? Vamos sim.
Ah, que massa! Papai disse que a gente vai no McDonald's agora. Você não disse agora. A gente pode ir no McDonald's, semana que vem a gente vai. Ah, não, vai. Semana que vem, não disse agora. A gente vai no McDonald's. Se Deus quiser, a gente vai no McDonald's. Mas não agora. Não agora. E a gente quer tudo agora. A gente planeja e quer que as coisas aconteçam exatamente como planejado. E às vezes somos até arrogantes, pretensiosos. Tiago vai dizer que jactância e semelhança a ela vem do maligno. Quando a gente simplesmente planeja e tira Deus dos nossos planos. Eu já falei isso aqui. Hoje, em algumas igrejas, o pessoal daria glória a Deus e aleluia, lendo o texto lá de Tiago. Hoje, vocês que dizem, amanhã iremos para a cidade tal, lá negociaremos e teremos lucro. Amém, irmãos? Aí pessoal, amém, glória a Deus, aleluia. Que pessoa cheia de fé. Aí Tiago vai dizer, rapaz, tu fica quieto na tua. É mais ou menos isso que ele fala. Em outras palavras, parafraseando aqui, tu fica quieto, fica na tua. Dobra a língua. Tu devias dizer o seguinte, olha, se Deus quiser, não só viveremos, porque você pode morrer a qualquer momento. Não vai morrer aqui não, porque vai dar um trabalho, não é nada. Pode morrer a qualquer momento. Para morrer, basta estar vivo. Se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso, aquilo, outro e teremos lucro. Agora, tal jactância semelhante a esta vem do maligno. Você está tirando Deus dos teus planejamentos, dos teus planos. Compreenda que existe uma vontade maior e soberana de Deus sobre a tua vida, sobre os teus planos. E mesmo que a vontade dele seja assim, nem sempre vai ser no teu tempo, em algum tempo. Agora, existe o outro extremo. E o outro extremo é o quê? O outro extremo é dizer, se for da vontade de Deus vai dar certo. E aí eu não faço nada, eu cruzo os braços, não planejo, não me esforço e jogo a responsabilidade na soberania de Deus e não na minha irresponsabilidade, não na minha omissão. Paulo vai dizer, olha, eu já me propus, eu quero que vocês saibam, eu me propus em ter com vocês, mas eu tenho sido impedido até agora. Eu estou tentando, mas tenho sido impedido. Às vezes o Senhor nos impede, temporariamente, entende, de fazer algum projeto, algum plano, algo até bom, algo que até seja da vontade dEle, por algum tempo. E a gente tem que aprender a dizer, obrigado, Senhor. Glória a Deus, Senhor, porque os meus projetos deram errado. Obrigado, Senhor, porque a Tua vontade é soberana e eu descanso na Tua vontade, eu descanso no Teu tempo. Tira do meu coração toda ansiedade, me faz olhar para aquele que está sentado no alto e sublime trono e que governa todas as pessoas, todas as nações e tudo o que acontece no mundo. Mas que sejamos diligentes também para fazer aquilo que Deus espera de nós. Paulo declara a sua intenção. Ele desejava, em segundo lugar, repartir algum dom espiritual. A atitude é correta, o desejo é intenso e o propósito é nobre. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Olha que coisa linda. A atitude é certa. Eu recebi de Deus um dom espiritual. E quando nós olhamos para esse termo aqui de dom no Novo Testamento e em Romanos, a gente vê que esse termo é usado para descrever três coisas. Primeiro, descreve Cristo como um dom de Deus. Romanos 5, de 15 a 16. Depois, as bênçãos gerais de Deus. Romanos 11, 29, em conformidade com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Em terceiro lugar, dons espirituais específicos dados a membros do corpo para ministrarem a todas as pessoas, como a gente vai ver em Romanos, capítulo 12, versículo 6 em diante, em conformidade com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante também. E é provável que Paulo aqui desejasse abranger essas três coisas. Ele queria repartir do próprio Cristo, queria repartir todas as bênçãos gerais de Deus que vinham na vida dele e repartir também dons espirituais que o Senhor havia concedido a ele como apóstolo. E queria repartir, abençoar a vida desses irmãos.
repartir, compartilhar. João Calvino vai colocar aqui que ele se põe de uma forma notável a realçar a utilização lícita desses dons, a usar o termo compartilhar, pois os diferentes dons são dados a cada um individualmente de modo a poderem todos contribuir generosamente para os seus comuns interesses e comunicar uns aos outros os dons possuídos individualmente. Meus irmãos, o dom foi dado para você para ser repartido, para ser compartilhado. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos de Jesus, ponto, posição. Fomos chamados por Deus para sermos santos no mundo, isso tem a ver com posição e com função, né, com questão moral, mas fomos chamados por Deus também para exercermos o ministério. Paulo foi chamado para ser apóstolo e eu e você fomos chamados por Deus para exercermos algum tipo de dom, e esse dom precisa ser repartido. E Efésios vai dizer que é justo que cada crente que recebeu um dom exerça o seu dom para que a igreja seja edificada em amor e juntos, com toda a junta em medula, nós possamos desenvolver o nosso próprio crescimento em amor. Isso acontece quando eu e você repartimos o que temos com outros, e nesse caso aqui, um dom espiritual. Nós não podemos negligenciar o nosso ministério. É um presente que Deus nos deu. Você recebeu um presente de Deus. Então use o presente. Use o presente. Essa é uma atitude correta. O desejo é intenso. Desejo muito ver-vos. Eu quero muito isso. Desejo com toda a minha força. Eu quero demais. Olha que anseio. Ambição nem toda é ruim. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3 que o que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E a palavra ali é ambição. Paulo aqui tem uma ambição. Ele tem um desejo intenso, que não tem a ver só com ele, tem a ver acima de tudo com a igreja. Um desejo de abençoar a igreja. Um desejo de confirmar essa igreja. Um propósito é nobre. Compartilhar convosco, repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados na vossa fé. Olha que coisa linda. Você tem dom de Deus, então haja corretamente. Deseje repartir o dom que Deus lhe deu para edificação e crescimento espiritual de outras pessoas, porque isso é um propósito nobre que glorifica ao nosso Senhor. Paulo declara a sua intenção. A terceira dela é que ele desejava ser confortado pela fé mútua. Isso aqui me encanta demais, porque, apesar de ser apóstolo, ele entende que não tem só coisas para dar, ele também tem algo a receber. Ele vai dizer que deseja confortar a igreja ou confirmar a igreja. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Para que isso pudesse acontecer, eles deveriam estar juntos, em vossa companhia. É necessário estar em vossa companhia, para que eu possa, de alguma forma, ser confortado pela fé de vocês, é necessário que estejamos juntos. Meu irmão, você não foi salvo por Deus para viver alheio da comunidade cristã. Quando você foi salvo por Ele, você foi batizado pelo Espírito no mesmo corpo que todos nós fomos batizados. Somos membros de um mesmo corpo e precisamos estar juntos. A unidade da igreja é fundamental para que nós possamos compreender o amor de Deus e sermos tomados de toda a plenitude dele. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, ele vai dizer: por esta causa eu me coloco diante de Deus de joelho, pelo que chamo o nome toda a família, tanto do céu como na terra. E oro para que Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos fortaleça mediante o seu Espírito no homem interior. E então, meus irmãos, vocês possam ter Cristo habitando ricamente no coração de vocês pela fé. Estando de que maneira? Arraigados e alicerçados em amor, para que juntamente com todos os santos, vocês possam compreender qual é o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo,
que excede todo o entendimento, e assim sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não existe crescer no conhecimento do amor de Cristo. Não consegue ninguém crescer nessa plenitude de Deus se Cristo não habitar ricamente no coração e estarmos ligados, alicerçados, arraigados em amor com todos os santos. É necessário que nós estejamos na companhia um do outro. Nós precisamos andar junto. Não siga o espírito que tem destruído as igrejas aí fora. Nós temos andado hoje num tempo em que as pessoas têm ignorado a comunhão da igreja. Preferem ficar em casa, assistem culto na internet. Nada contra pessoas que assistem culto da internet, tudo bom? Mas tem gente que precisa. Está hospitalizado, não pode vir ao culto, está enfermo, não pode vir à igreja. Que ferramenta boa! Agora, não deixe de ir para a igreja quando você pode ir à igreja. Esteja em comunhão com os irmãos. Quando acabar o culto, não saia desesperado embora para casa. Vai na cantina, come um salgado, senta com alguém que você não conhece, pergunta o nome, desenvolve relacionamentos. Procura um pequeno grupo para você se relacionar. Não se acomode só vindo à igreja no domingo. Tem vida na igreja no meio da semana. Tem atividades na igreja no meio da semana, tem serviço no meio da semana. O pessoal saiu aqui quarta-feira para entregar sopão, fizeram sopa, foram na rua, foi uma bênção. Você podia estar nisso. Você podia estar junto com alguém servindo, você podia estar junto com alguém evangelizando. Na companhia dos crentes, você pode ser confortado mutuamente. Agora, sozinho em casa, você vai ficar deprimido, isolado. Não é esse o plano de Deus para você. E não é esse o plano de Deus para os líderes. Paulo é líder. Paulo é apóstolo. Mas ele está dizendo, eu não tenho só algo para dar. Eu também espero receber. Eu quero ser confortado por vocês. Eu louvo a Deus por essa igreja. Louvo a Deus por essa igreja. Como esse pastor aqui se sente amado por vocês. Muito obrigado. Me sinto muito querido, muito amado, muito cuidado por vocês. Muito mesmo. Eu me sinto confortado nessa igreja. Minha igreja. Amo estar aqui. Eles deveriam ter humildade. Paulo deveria ter humildade. É necessário ter humildade para reconhecer que eu não sou somente a fonte de bênção para os outros, mas que os outros também têm bênção para mim. Eu não tenho tudo o que eu preciso. Tem gente que tem algo que pode abençoar a minha vida e eu preciso receber isso com alegria. Tenha humildade. Você não é Jesus. Você não tem todos os dons. Você é alguém necessitado, que precisa de Deus e precisa da igreja. Então, se revista de humildade e entenda que tem pessoas muito preciosas na igreja que podem ser bênção na tua vida. Então, se envolva com essas pessoas. Paulo também desejava colher algum fruto. Esse fruto era entre quem? Por que ele queria isso? E como ele iria conseguir isso? Porque não quero que ignoreis que por muitas vezes me propus ter convosco no que tenho sido impedido até agora, com o objetivo ou para conseguir entre vós também algum fruto, como também entre os demais gentios. A Escritura apresenta 3 tipos de fruto espiritual. Primeiro, atitudes espirituais que caracterizam um cristão guiado pelo Espírito de Deus. A gente vê isso em Gálatas capítulo 5, né? O fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então é um fruto do Espírito. Além disso, ações justas, né, também são apresentadas como fruto. Paulo, quando recebe a oferta lá dos filipenses, ele vai dizer, não que eu esteja interessado no donativo, mas o que de fato me interessa é o fruto que aumente em vosso crédito. Ações corretas, né, nesse caso. E em terceiro lugar, novos convertidos, como a gente vai ver em Romanos, capítulo 16, versículos 5. E nesse contexto, possivelmente, Paulo referia-se
a esse terceiro tipo de fruto. E foi um desejo realizado, por fim, na sua prisão em Roma. Às vezes, para a gente dar fruto, Deus manda a gente para a prisão. Paulo foi para a prisão e ali na prisão ele deu muito fruto, porque as pessoas iam lá e ele tinha liberdade para pregar o evangelho da sua casa, onde ele ficou preso. Então, entre quem? Entre os romanos e entre todos os gentios. Algumas versões vai dizer que desejava colher algum fruto entre vós, assim como colhi entre os gentios. Coloca o verbo no passado, como se Paulo já tivesse colhido frutos. No grego, literalmente, se você pegar a frase, o texto grego, não coloca no passado. Coloca realmente que desejo recolher ou colher algum fruto entre vocês e entre gentios. Mas existe um também entre vós. Esse também entre vocês, colher também fruto entre vocês e entre os demais gentios, pode também dar a entender, e não seria um erro, dizer que da mesma forma como Deus tem me dado fruto por onde eu tenho passado, vidas têm se convertido por causa do meu ministério, o que reforça a ideia de Paulo apresentando ele mesmo e as suas credenciais, dando a ele o direito de ministrar aquela igreja. Eu sou alguém frutífero, não sou alguém infrutífero. Deus tem usado a minha vida para alcançar pessoas para Cristo, da mesma forma que ele tem me usado para colher frutos entre vários gentios, eu também desejo colher frutos entre vocês aí em Roma, e também entre outros gentios além disso. Meu desejo é ganhar almas para Cristo. Meu desejo é colher frutos entre as nações. É isso que eu quero apresentar para Deus naquele dia, quando eu estiver na presença dEle. Agora, por que Paulo queria tanto isso? Ele vai dizer, pois sou devedor. Ele não diz, me sinto devedor. Eu sou devedor. Eu sou devedor, não me sinto devedor. Eu sou, da mesma forma que você é. Eu e você somos devedores. Somos. Se eu recebo alguma coisa de alguém para passar para outra pessoa, até passar para aquela outra pessoa, eu estou em dívida com ela. O Davi me dá alguma coisa para passar para o Robson. Eu estou com aquilo que o Davi me passou. Enquanto eu não passar o que o Davi me passou para o Robson, eu estou devendo ao Robson aquilo que o Davi me passou. Se eu perder aquilo, eu estou em dívida com ele. Eu vou ter que dar algum jeito de conseguir um outro igual ou pagar de alguma forma para que o Robson tenha direito àquilo que deveria ser dele. Nós recebemos o Evangelho, fomos separados para o Evangelho, a igreja foi dada a palavra da reconciliação, o bom depósito de Cristo, e é para as nações. E enquanto nós não formos as nações e compartilharmos o Evangelho, todos nós seremos devedores. Então, nesse sentido, eu e você estamos em dívida com as nações. Talvez estejamos em dívida com o meu vizinho. Talvez esteja em dívida com as pessoas que trabalham à minha volta. Nós precisamos pagar a nossa dívida. E agirmos de forma intencional e intensa na pregação do Evangelho. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E como a gente faz isso? Pregando o Evangelho. Se dispondo. Pois no que está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E no que está em você? Está pronto? Ou não? Pastor, no que está em Paulo, ele está pronto, mas no que está em mim, não estou não. Toda vez eu falo, Senhor, eis-me aqui, envia meu irmão. Não, eis-me aqui, Senhor. Estou pronto. No que se refere a mim, Deus pode contar comigo. No que compete a mim, eu estou pronto. Para anunciar, não só viver o Evangelho, mas anunciar o Evangelho a todas as pessoas. No caso de Paulo, também em Roma, também entre os romanos. Então, concluindo, por causa do nosso tempo, não quero me prolongar mais, a ideia central do nosso parágrafo é que o amor de Paulo pelos cristãos romanos, que o leva a orar,
desejar visitá-los para compartilhar dons espirituais e também ser confortados, poderíamos colocar aqui. E colher entre eles algum fruto é impulsionado pelo sentimento de dívida que ele tinha com toda a humanidade. Que eu e você também possamos orar mais. Que nós possamos também desejar compartilhar os dons espirituais que Deus tem nos dado para confirmar a fé daqueles que estão em Cristo Jesus. Que sejamos revestidos de uma atitude que vê como necessária a comunhão e que vê como necessária a humildade para também ser abençoado pela igreja. Que a gente decida, meus irmãos, de uma forma intencional e intensa, colher frutos aonde nós estamos plantados. E que sejamos impulsionados pela dívida que nós temos. Existe muita gente que deve e não está nem aí para a dívida. Gente séria deve e se esforça para pagar aquilo que deve. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Então ame o mundo, ame as nações, para que você possa pagar a dívida que você tem. Que Deus nos abençoe ricamente e que aquela semente, aquele grão de mostarda que começou lá na Judéia, na Galileia, lá em Jerusalém e que chegou ao Império Romano, também continue crescendo para chegar na China e chegar nos povos não alcançados e chegar aos confins da terra, para que Cristo seja de fato tudo em todos. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar? Convido você a ficar em pé. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. O Rodrigo Roden está ali, pediu para avisar que é terça-feira, Rodrigo. Sábado, que horas? 2h30. Vai ter um curso de virtualização, é isso? Virtualização. O Rodrigo é a pessoa mais fera de TI que existe no Brasil. O cara é um monstro na área de segurança da informação, de tudo. Entende muito dessa área de informática, de TI, e ele está dando um curso de virtualização para você que é da área de tecnologia, de TI aí, no sábado. Então, procura o Rodrigo, dá o seu nome para ele. A gente tem muitos irmãos que são uma bênção na nossa igreja, que se dispõem a servir a igreja e, às vezes, a gente não aproveita as oportunidades que nós temos. Então, se você é da área de TI e gostaria de crescer nessa área, você tem a melhor pessoa no Brasil para poder te ensinar. Está ali, ó. Tá bom? Então procura o Rodrigão, tá certo? Dá o teu nome para ele. E vem aí sábado. Que horas, Rodrigo? Você falou? 2h30. Vamos orar? Amado Senhor, obrigado por esse dia. Te agradecemos pela tua palavra. Bendizemos o teu nome, Pai, porque é tão bom para a gente ver o testemunho e a vida de um homem de Deus. Como Paulo tinha um coração voltado para o Senhor e o desejo dele de abençoar a igreja, de ganhar frutos entre as nações, deve também nos impelir a termos a mesma atitude. Faz de nós uma igreja que ora, uma igreja que reparte os dons, uma igreja humilde que também entende que tem algo a receber dos irmãos e uma igreja, Pai, que se esforça, que tem o desejo de colher frutos entre as nações, vidas transformadas, vidas se rendendo a Jesus por meio da fé. Que naquilo que depender de nós, estejamos prontos a anunciar o Teu Evangelho, estejamos prontos a repartir aquilo que o Senhor nos confiou em todas as nações. Muito obrigado por tudo. Nos dá uma semana rica e abençoada na Tua presença, cheia de oportunidades para testemunharmos as mensagens que temos ouvido que vêm da Tua parte. Ó Deus, faz de nós uma igreja frutífera, para a nossa alegria, mas acima de tudo para a glória do Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, fazendo com que o nosso amor cresça mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para provarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Amém
e amém. Deus os abençoe ricamente.